gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado nós temos aqui o céu nublado em Natal, 29 graus é a temperatura, com sensação térmica 32 graus. Chegando hoje então com esse tema ansiedade, estresse e depressão. Não está sendo fácil lidar com o distanciamento, o isolamento social. E essa semana 2 reportagens me chamaram a atenção para isso, além do que eu já tenho acompanhado no dia a dia, seja comigo mesmo, seja com as pessoas ao meu redor, as que estão perto, as que estão distantes. Eu vi uma reportagem no dia 5 de maio da CNN, de Sandy Lamotte, chamada 5 Signs of Your Coronavirus Anxiety Has Turned Serious, Threatening Your Mental Health and What to Do About It, algo como os 5 sinais de que a sua ansiedade sobre o coronavírus se tornou séria, ameaçando sua saúde mental e o que fazer sobre isso. E no dia 7, a Exame publicou do Estadão Conteúdo a reportagem Covid faz casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil. Então a gente realmente precisa pensar nisso. Hoje nós temos o quê? 53, eu acho, dias já de isolamento aqui no Rio Grande do Norte. E os números realmente não mentem. Por exemplo, o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, foi feito com 1.460 pessoas de 23 estados, entre 20 de março e 20 de abril. Foi um questionário lá online com mais de 200 perguntas. Esse trabalho foi coordenado por Alberto Filgueiras, que é do Instituto de Psicologia da UERJ, e Matthew Stoltz Coleman, que é do Hospital Yale New Haven, que fica nos Estados Unidos. Né? Esse estudo, então, ele foi publicado, para se ter uma ideia do peso dele, na revista The Lancet. Ainda não tem revisão, mas ele revelou que durante a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, os casos de ansiedade, estresse e depressão, aliás, os casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram, e os de depressão tiveram aumento de 90%. O trabalho foi em 2 etapas. Na primeira etapa, que foi de 20 a 25 de março, eles identificaram os seguintes níveis de estresse, ansiedade e depressão. De estresse, 6,9%, ansiedade, 8,7%, depressão, 4,2%. Na segunda etapa, que foi de 15 a 20 de abril, os níveis mudaram. Aí eu vou dizer o anterior e o que pegou depois para a gente ver o aumento. O estresse saiu de 6,9% para 9,7%. A ansiedade subiu de 8,7% para 14,9%. E a depressão saiu de 4,2% para 8%. É muita coisa. Né? Jane Weber, que é professora de educação para aconselhamento da King University em Nova Jersey, falou especificamente, vamos abrir aspas para ela: estamos convivendo com um nível de medo, um estado aumentado de excitação, e aqui entendo essa excitação como agitação, não como algo de cunho sexual, né? Mas voltando, um estado aumentado de excitação parecido com o que veteranos do Vietnã e do Iraque experimentam diariamente. E o nosso sistema nervoso só aguenta ficar nesse estado sobrecarregado, quase frenético, por pouco tempo antes da gente desabar. E a gente está vivendo já nesse estado, então, há muito tempo, né? Shona Springer, que é psicóloga de trauma, ela há uma década trabalha com militares veteranos de guerra lá nos Estados Unidos, que sofrem de estresse pós-traumático. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Ela chama esse estado, então, de resposta de ameaça crônica. E ela explica que é o estado contínuo do modo de sobrevivência, da hiperexcitação. Tanto o estresse pós-traumático como a resposta de ameaça crônica revelam uma escala, quer dizer, começa pouquinho e vai aumentando, de sintomas em comum, como problemas para dormir, fluxos de ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e resposta de gatilho imediato, quando você tem uma coisa pequenininha fazendo você explodir. Né? Então são 5 sinais. Vamos falar desses 5 sinais em detalhes, porque certamente você já está vivendo algum deles. Aposto que esse primeiro já fez ou faz parte aí da vida de todo mundo nesse período, em algum momento, que são os problemas para dormir. Pesadelos regulares, né? O sono de qualidade ruim,
Esse é o primeiro sintoma disso. E muita gente tem relatado, né? A constância de pesadelos, a constância de não ter sono na hora certa, dorme mais tarde, acorda muito cedo, ou trocou o horário de sono, não se sente descansado com o sono e por aí vai. Aqui é preciso ter cuidado porque se forma um círculo vicioso. A falta de qualidade do sono causa ansiedade, estresse e depressão. Assim como ansiedade, estresse e depressão levam à falta de qualidade do sono. Então, de uma vez que você entra nesse círculo, você precisa rompê-lo. A boa notícia é que isso pode ser corrigido com uma boa higiene nos hábitos. Você não vai precisar assim, de tratamento, nada. Por exemplo, estabelecer horário regular para dormir e acordar. Se você cochila, né, manter o cochilo entre 15 e 20 minutos no máximo. Mais do que isso vai atrapalhar seu sono, né? Porque causa aquela sensação de onde estou, o que é que aconteceu, né? Porque você entra no sono profundo, então não serve. E mais, também não pode ultrapassar as 3 horas da tarde esse cochilo. Nada de fumar nem beber álcool, evitar cafeína 6 horas antes de dormir. Evitar certas comidas como pimenta e açúcar 4 horas antes de dormir. Exercitar-se regularmente, e aqui esse exercício não precisa ser essas maratonas que o povo tem feito no Instagram, pode ser uma caminhada leve, né? Nada demais. Mas até esse exercício simples tem que ser feito no máximo até 2 horas antes de dormir. Melhorar o ambiente do quarto, né? Ventilação, o colchão, bloquear barulhos e luzes, e principalmente se você está tendo problema para dormir, reservar a cama unicamente para 2 coisas, sexo e dormir. Nada de ir para a cama, ler, assistir TV, passar tempo, nada, né? Reserva a cama para essas 2 coisas. Um outro sinal, e aí já começa a ficar mais complicado, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que vai fazer, que é você ter o foco só em notícia ruim. Ficar de olho apenas nos relatórios de crescimento do vírus, da deterioração da economia e ficar só esperando que as coisas piorem. Se você já está nesse sentimento, né? E ainda tem aquela questão de, certamente acontece, de sentir culpa por descontar essas frustrações, etc., nos sentimentos que você tem, né? Nos que estão mais perto. E é o que acontece quando a gente tem um confinamento longo, sem que a gente esteja adaptado à situação. Exatamente o que a gente está vendo agora, de uma hora para outra a gente se trancou e acabou. Né? Isso já pode indicar, então, a necessidade de buscar um apoio clínico. A boa notícia é que nem sempre você vai fazer terapia. Às vezes, uma única conversa, só para identificar os sintomas, você já vai se sair bem, segundo lá esse estudo da UERJ. Né? Não necessariamente você vai fazer uma terapia longa. Né? Só o fato de buscar ajuda, isso já vai resolver muita coisa na sua vida. Isso serve para os seguintes. Tem mais um sinal, que é a perda de interesse e prazer. Não há mais vontade de se conectar com os outros, sejam eles amigos, familiares. Né? Quando a gente não encontra prazer em coisa alguma e a gente começa a se sentir dormente, assim, meio que frio, distante, ao fazer as coisas de que gostamos ou sobre o que queremos fazer da vida, né? A gente já não pensa mais no que vai acontecer para frente. Né, fazer planos assim não costuma mais trazer nenhum sentimento. E isso também é um sinal, e esse até mais claro, de que a ajuda é necessária. Né? Você não pode simplesmente se fechar para a vida e não sentir mais nem prazer com as coisas que você gosta de fazer, de comer, de planejar. Então é preciso ficar atento a esse sinal, tanto em você como nas pessoas que estão ao seu redor. Um outro sinal, né, o 4º sinal, é o desamparo, a ansiedade incapacitante. Esses sentimentos eles podem surgir, por exemplo, para quem está exposto à violência doméstica, né? Realmente você se sente desamparado, não há quem recorrer, mas há. A gente sabe que há, mas a sensação é essa. Ou por perda de identidade, ou mesmo de propósito após uma demissão. Muita gente demitida, né? Nesses 52 dias ao redor do mundo, né? E para muita gente a vida perdeu o propósito depois que não tem mais o trabalho diário. Então, isso geralmente leva a esses sintomas de trauma. Essa sensação de desamparo, quando ela avança para a ansiedade incapacitante, você vai se sentir constantemente invadido por uma sensação de pânico pelo que pode vir a acontecer.
e fica naquele estado aqui que é de fuga ou de luta, não sei se a gente tem um termo melhor em português. Biologicamente, toda a situação que nos causa um alerta, ela nos bota para ou enfrentar aquilo ou fugir. Você não vai ficar parado, ou você vai enfrentar ou vai fugir. Isso é um mecanismo de defesa, mas quando está disparado por qualquer coisa e o tempo todo, né, o prolongamento desse modo de sobrevivência, que é como a ciência chama, isso para o estado mental é péssimo, né? E requer sim apoio clínico. Então, se você está sentindo isso o tempo todo, né, está muito em alerta, é hora de procurar ajuda. Pensamentos suicidas, aí esse é o mais importante sinal. Desespero e ansiedade podem levar, né, o pensamento de tirar a própria vida. É o sinal mais crítico, aqui sim, de que ajuda profissional deve ser buscada imediatamente, né? Os veteranos militares, por exemplo, relatam que começam a imaginar a própria história como se ninguém mais fosse sentir falta deles. Se eles sumissem, desaparecessem, ninguém ia dar falta. Ou então que eles são um fardo para os familiares. Então, é hora de abrir o olho para isso, porque ninguém é fardo e ninguém vai passar sem que as pessoas sintam falta. Então, para se ajudar, né, busque conexão com amigos, com familiares, mesmo que não possa ser de forma física agora. A gente tem Facebook, tem WhatsApp, tem Skype, tudo de forma gratuita. Dá para colocar, por exemplo, se o seu WhatsApp é antigo, dá para botar 4 pessoas na mesma ligação. Se já é mais novo, cabem 8 pessoas. Se tem Skype, cabe até 25 numa mesma ligação. Dá para bater papo com todo mundo de uma vez só. Dá para ligar individualmente para cada uma das pessoas todos os dias. Conferir, né, se alguém não tão próximo está bem, ouvir a história dessa pessoa sobre como foi o dia, contar o seu dia também, tudo isso vai ajudar tanto a você como a essas pessoas. Respirar fundo, já bati muito nessa tecla. Respirar fundo, né, puxa pelo nariz, prende, depois solta bem devagarinho pela boca, como se estivesse respirando por um canudo. Isso melhora os pensamentos e reduz o nervosismo. Por incrível que pareça, é verdade, ajuda até a dormir. Pratique a gratidão. Se tá difícil encontrar, né, sentido na vida, pegue um papel e escreva todo dia 1 ou 2 coisas pelas quais você é grato. Você vai ver que a perspectiva vai mudar. Assuma o controle do seu estado mental, né? Lute contra a ansiedade. Uma forma indicada pelos psicólogos é folha de papel, passa uma linha no meio, né, assim no sentido da altura, e coloca de um lado as coisas que você controla e do outro as coisas que você não controla. Planeje sua ação a partir do que está sob seu controle, porque o que não está, a gente não pode se preocupar. Isso também vai melhorar muito a sua perspectiva. Há também programas de treinamento de todo tipo, né, na internet, profissional, de cozinha, de tudo, de graça, para você passar seu tempo, já é uma outra forma. Estabeleça um horário de rotina no seu dia a dia, né? Trabalho, brincadeira com a família, meditação, tem que ter horário para tudo. Foque em pequenas coisas, como preparar um almoço especial. Por isso que a gente tem visto tanta gente cozinhar e postar foto. Eu mesmo tenho feito isso na internet. Tricotar, pintar, caminhar ao redor da casa. Atividade física é fundamental, seja ela fácil ou difícil. Não precisa ficar tentando fazer as maratonas que o povo vem tentando fazer aí. Tenha cuidado com as redes sociais, porque a gente tem muito aí rolando teoria da conspiração, briga pra lá, briga pra cá. Agora é hora de você buscar as fontes de medicamento, de como tá a pandemia, tudo, na credibilidade. Deixa a rede social para se comunicar com quem você quer. Esquece o resto. Dê uma risada, né? Busque filmes, séries de comédia, shows de stand-up. Ou peça para alguém que você conhece para lhe contar uma piada, tente contar uma também, você vai ver que isso vai melhorar totalmente o humor e o dia. E mantenha o otimismo, apesar de que o otimismo em excesso também é perigoso, mas entre otimismo em excesso e pessimismo é melhor o otimismo, né? A gente vai sair dessa, vamos sair melhores, né? Diferentes, mas vamos sair melhores. O ser humano é capaz de se adaptar a tudo, com um pouquinho de trabalho a gente consegue então se adaptar a isso também. E o futuro a gente vai construir a partir disso. O importante é manter a vida. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se ajudem os que estão perto e os que estão longe, porque não tá fácil não. Renovo o convite para sábado que vem às 10 da manhã sobre outros assuntos e amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.